Santo. Amém. Irmãos e irmãs, é com grande alegria que eu convido vocês a refletir brevemente sobre o Evangelho da liturgia do 11º domingo do tempo comum, o Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao versículo 38, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. Irmãos e irmãs, nesse Evangelho, dentre muitas lições que podemos extrair para a nossa vida, uma delas é a necessidade de rezar pelas vocações. Jesus diz: pedi ao dono da messe que nas nossas comunidades nós possamos fazer súplicas, orações e ações organizadas que promovam a vocação no meio das nossas comunidades. Ter esse zelo pelas vocações. O primeiro aspecto também é que Jesus olha para a multidão com um olhar de amor. Nós precisamos olhar o mundo com o olhar de Jesus, carregado de compaixão, compaixão que nos move em direção à necessidade mais profunda da nossa gente, do nosso povo. Quando nós olhamos para esse Evangelho, nós encontramos que Jesus chama pessoas com a sua história. É muito interessante quando aparece aqui que Jesus chamou aquele que era um cobrador de impostos. Jesus não esconde a história feia de ninguém. Cada um de nós somos chamados pelo nosso batismo. E quem sabe carregamos uma história muitas vezes contraditória. Não importa, a nossa história não nos desautoriza a anúncio do Evangelho quando nós temos essa consciência de ser chamado. Muito pelo contrário, a nossa vida de pecado nos dá uma autoridade maior quando a graça de Deus nos purifica e nós nos convertemos. Por isso você, meu irmão e minha irmã, também é chamado para essa missão. Jesus nos dá o poder do serviço. Quantos pais e quantas mães, muitas vezes, levam seus filhos em lugares que não podem resolver os problemas? Em benzedeiras, em feitiçaria, quando eles têm esse poder de impor as mãos pelo batismo, expulsar os espíritos maus, as enfermidades. O texto é claro: purificai os leprosos, curai os enfermos. Quantas enfermidades no corpo e na alma poderiam ser curadas se cada um de nós exercêssemos na família e na comunidade? O primeiro aspecto também é que Jesus olha para a multidão com um olhar de amor. Nós precisamos olhar o mundo com o olhar de Jesus, carregado de compaixão, compaixão que nos move em direção à necessidade mais profunda da nossa gente, do nosso povo. Quando nós olhamos para esse Evangelho, nós encontramos que Jesus chama pessoas com a sua história. É muito interessante quando aparece aqui que Jesus chamou aquele que era um cobrador de impostos. Jesus não esconde a história feia de ninguém. Cada um de nós somos chamados pelo nosso batismo. E quem sabe carregamos uma história muitas vezes contraditória. Não importa, a nossa história não nos desautoriza a anúncio do Evangelho quando nós temos essa consciência de ser chamado. Muito pelo contrário, a nossa vida de pecado nos dá uma autoridade maior quando a graça de Deus nos purifica e nós nos convertemos. Por isso você, meu irmão e minha irmã, também é chamado para esta missão. Jesus nos dá o poder do serviço. Quantos pais e quantas mães, muitas vezes, levam seus filhos em lugares que não podem resolver os problemas? Em benzedeiras, em feitiçaria, quando eles têm esse poder de impor as mãos pelo batismo, expulsar os espíritos maus, as enfermidades. O texto é claro: purificai os leprosos, curai os enfermos. Quantas enfermidades no corpo e na alma poderiam ser curadas se cada um de nós exercêssemos na família e na comunidade esse poder e essa autoridade de rezarmos pelos outros? Que Deus nos ajude a evangelizar, nos sintamos chamados e compadecidos pela situação do mundo. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.